Tem que tomar o coco, né, irmãos? O irmão vem aqui e fala que tem coco, nós temos que tomar também, né? Não é, varão? Aleluia. Quem abriu, diga amém. É fácil, né, irmão? Atos é fácil, não é difícil não. Atos, capítulo 20. Antes de nós lermos, irmãos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Jesus. Primeiro eu quero te agradecer, Pai, porque nós tivemos um culto aqui pela manhã. Pessoas ouviram a sua palavra, pessoas foram tocadas, transformadas e renovadas, Jesus. A sua verdade foi exposta. E também quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai, aonde a sua verdade, Pai, não é a minha verdade, não é o meu tempo, não é a minha sabedoria, mas é a sabedoria que vem do alto, é o poder que vem dele, que vem do trono. Então, Jesus, pelo teu poder, pela tua autoridade, nós oramos nesse momento, Pai. Que todo o coração, que toda a mente, Pai, seja ligada nesta palavra. Que nós possamos entender qual é o movimento da igreja que o Senhor está fazendo neste momento. E nós queremos adentrar, Pai, porque nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo no teu reino. No nome santo de Jesus. Antes de a gente começar, eu senti de Deus a gente cantar uma canção aqui. Mas eu não vou cantar não, quem vai cantar vai ser o Jordão. Amém? Eu acredito que a gente precisa adentrar um lugar, irmão. Não que a gente não entrou ainda. Eu tenho certeza que algumas pessoas já acessaram um lugar de adoração em Deus. Mas enquanto eu estava no meu lugar, é um louvor tão antigo. É um louvor que quase não se canta mais. Né, Jordão? Mas eu costumo, e a Tainá costuma colocar a nossa nenê para dormir. E a gente coloca louvores para bebê dormir. E quem acaba dormindo é o pai e a mãe, né, irmão? E os louvores que tocam são louvores muito antigos. E toda vez que toca esse louvor, eu me quebranto com a Liz no colo. Eu falo, meu Deus, esse louvor é muito forte. E eu não sei se você sabe cantar ele, mas eu quero que nós possamos acessar um ambiente agora. E através deste ambiente o Senhor vai ministrar a sua palavra. Amém? Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Declare isso, igreja. Digno de louvor. Oh, la baracheira cantará. Era cantará babash. Aleluia. Era cantará babash. Oh. Era cantará babash. Igreja, entenda uma coisa. Igreja não é um lugar.
Igreja são pessoas. E por igreja ser pessoas, a igreja está em movimento, pastor Tiago. A igreja do Senhor, ela está avançando. E todo culto que nós estamos aqui, por sermos igreja e acreditamos no movimento profético do reino de Deus, o Senhor está ministrando a sua palavra, e eu já estou pregando. O Senhor está ministrando a sua palavra, e toda vez que um homem de Deus, uma mulher de Deus, se coloca disponível a ministrar a palavra, o Senhor está movimentando a sua igreja. O Senhor está apontando um caminho. Esses dias o pastor Fred subiu, se eu não me engano, quinta-feira, sem ser essa outra, esteve ministrando aqui, e ele ministrou que nós precisamos estar de bem conosco mesmo. Quem estava aqui nesse culto? Nós não podemos mudar alguém antes mesmo de mudar nós mesmos. Então, antes de eu me preocupar com alguém, eu preciso me preocupar com a minha vida. Como que está o Felipe? Como que está o pai Felipe? Como está o marido Felipe? Como está o trabalhador, servo Felipe? E como está o presbítero Felipe? Como está o homem de Deus Felipe? Como está o meu relacionamento com Deus? Quando tudo isso estiver bem, aí sim eu posso me preocupar com o meu próximo. A pastora Fabiana subiu aqui domingo e ministrou que nós precisamos vencer os nossos sofismas. Sim ou não? Ela falou que nós precisamos vencer a autocomiseração. Igreja, Jesus nos cura por um propósito. Toda cura tem um propósito. Ela pregou sobre o tanque de Betesda. Jesus entrou em um tanque, tinha milhares de pessoas. E quantas pessoas ele curou? Só um homem. Ele poderia curar todos? Poderia. Ele poderia curar 10? Poderia. Mas ele só entrou para curar um homem, porque ele tinha um propósito. Ele não queria que... Entenda uma coisa, irmãos. Jesus não queria curar as pernas daquele homem. Sabe por que Jesus não queria curar as pernas daquele homem, Tiago? Porque depois aquele homem andou e encontrou com Jesus na igreja. E Jesus disse assim para ele: ei, agora que você está curado, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Irmãos, o que é pior do que ficar 38 anos sem andar? O que é pior do que ficar 38 anos procurando a sua cura e não ter? Sabe o que é pior? Viver uma vida de pecado e perder Jesus. Irmãos, eu posso estar sem perna, eu posso estar sem braço, mas eu não posso estar sem a presença de Deus. Porque um dia, Tiago, eu não vou estar mais aqui, eu vou estar na glória. E a Bíblia diz que quando nós chegamos na glória, o nosso corpo ele é transformado. Irmão, então não se preocupa se seu cabelo é ruim. Não é lisinho igual o meu assim. E eu não faço chapinha. Não, também não faço. Mas se cuide, irmão, vá do cabeleireiro, faça a unha, vai, faz o que quiser. Mas irmãos, o mais importante não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. Porque é o que está do lado de dentro que me leva para o céu, não o que está do lado de fora. Aleluia! E nessa quinta-feira nós recebemos o Rodrigo, que mora em Israel. E que mensagem! Ele pregou sobre Abraão. E eu quero resumir o que ele falou. Ele falou que Jesus está nos chamando para um caminho para nós mesmos. Eu falei, que loucura é essa? Como assim Jesus está me chamando para um caminho que vai de encontro a mim mesmo? Irmãos, é porque existe um caminho que já foi escrito por Ele. E sabe o que nós precisamos? Encontrar este caminho que nos leva a nós. Irmãos, existe um livro no céu com o teu nome, com uma história escrita, e você precisa acessar essa história. Aleluia! E por que eu falei dessas 3 pregações? Porque nós estamos falando que a igreja está em movimento, a igreja está avançando, e com isso eu entendo que o Senhor está preparando a sua igreja Rocha Church de Bertioga para viver algo novo.
O Senhor fala sobre a gente estar bem. Depois Ele falou sobre a gente estar curado. E depois Ele falou de a gente entrar num caminho para nos acharmos nele. E hoje eu quero falar sobre a janela. Quem é a janela? É uma janela, irmão. Eu quero falar de um culto. E nesse culto, um homem resolveu assistir o culto na janela. Vamos ler? Atos 27. Atos 20, a partir do versículo 7. Eu falei muito rápido, né? Não é 27 não, irmão, é 20, versículo 7. Amém? No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Irmão, era Santa Ceia ainda, olha que coisa misteriosa. Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou o seu discurso até a meia-noite. Repita comigo, o culto demorou esse dia. Então se o culto demorar hoje, não vai achar ruim não, viu, irmão? Estou brincando, não vou demorar não. E havia muitas luzes no quarto superior, onde estavam juntos. E havia um certo homem, um jovem, chamado Eutico, sentado na janela. E caindo em um sono profundo, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele, abraçou e disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. Obrigado, varão. Eu sou chorão mesmo. Onde eu parei? 10. 11. E subindo novamente, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou por algum tempo, até a alvorada, e assim partiu. Até aqui, irmão. Não, vamos ler o 12 também. E eles trouxeram o jovem vivo, e ficaram muito confortados. Igreja, Paulo está em mais uma viagem missionária. Paulo já está no seu terceiro ano, na sua viagem missionária, e ele está na cidade de Troade. Não sei se é assim que diz, mas Troade, eu falo Troade, tá, irmão? Então é isso aí, Troade. E aí em Troade, só que Paulo está prestes a voltar aos judeus, porque os judeus foram expulsos de Roma. E ele estava indo nas igrejas pedir ofertas para ajudar o povo. Então Paulo não tinha muito tempo nessa igreja, porém Paulo tinha muita informação para dar, Tiago. Ele tinha muita coisa para oferecer, para pregar para aquele povo. E a Bíblia diz, porque ele tinha tanta informação e pouco tempo, que o culto demorou. Olha daí. O culto demorou. E aí, nesse culto, Tiago, tinha um jovem. E a Bíblia fala o nome desse jovem, que é o Eutico. O culto está rolando no terceiro andar de um lugar. Esse jovem entra no culto, e esse jovem escolhe um lugar para sentar, e ele escolhe a janela. E ele estando na janela, irmão, o culto começou a demorar. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar e a advertir o povo. Então não era uma palavra de muito glória a Deus, Lucas. Não era uma palavra de chave, de profecia. Era uma palavra de posicionamento. E às vezes a palavra de posicionamento não soa agradável aos nossos ouvidos. Mas, irmãos, não é a palavra que eu quero ouvir, é a palavra que Deus quer falar. E aí, o jovem, na janela, cansado da pregação, começa a pegar no sono. E ele dorme na janela. A Bíblia diz que ele cai. Irmãos, imagina que tem uma janela aqui nesse culto. Eu estou ministrando. Tem um desviado ali na janela. Eu estou pregando e ele está achando chato a minha ministração. E dá sono no abençoado. Ele cai. Estraga o culto, irmão. Todo mundo vai levantar para ver o que aconteceu. E isso que aconteceu. Ele caiu. O povo do culto levantou e foi lá. E quando o povo chegou,
viu que o menino estava morto, morreu, caiu de muito alto. Paulo não tinha mais como continuar pregando, porque não tinha mais ninguém, né? Foi lá também. Ele chega e vê que o menino está morto. Sabe o que ele faz, Ti? Ele se inclina, ele abraça o menino, e Deus devolve a vida a ele. Ele olha para o povo e fala: ei, não se preocupem mais, porque a vida voltou a ele. Sabe o que o povo fez? Não foi embora não, irmãos, e já era meia-noite, já não era mais culto, agora virou vigília. O povo volta para o culto, e agora Paulo estava empolgado, Tiago. Ele se empolgou por aquilo que aconteceu. Jesus acaba de ressuscitar um menino. O que ele faz, irmão? Ele pega até 6 horas da manhã, e ninguém foi embora. Irmão, essa mensagem, esse texto, ele pode nos ensinar muitas coisas. E eu quero falar com vocês algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. A primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós somos meninos, nós somos imaturos. E quando somos meninos imaturos, nós procuramos um lugar que nós achamos que somos pertencentes. O Lucas, olha que incrível isso. Quando eu sou imaturo, eu venho para a igreja. Eu estou aqui na igreja, mas a minha imaturidade faz eu achar que eu me torno pertencente a este lugar. Mas eu só me torno pertencente a este lugar quando realmente eu estou todo entregue a este lugar. E o Senhor está nos chamando para nos tornarmos pertencentes ao reino de Deus. Porque tem gente que está aqui e gosta de vir aqui. Irmão, eu não tenho nada contra você, mas se você veio aqui só porque te agrada, desculpe, mas você não é igreja, você é um visitante. E o Senhor não está te chamando para ser um visitante, o Senhor está te chamando para ser igreja, se tornar pertencente. E pela imaturidade dele, ele foi procurar um lugar que era bom aos seus olhos, e foi a janela, irmão. Entenda uma coisa, a janela é um lugar de comodidade. Por quê, Felipe? Irmãos, a igreja, até que a nossa igreja é um lugar, é uma boa igreja, tem um telão, tem um bom som, tem uma boa cadeira que é confortável, mas a igreja que somos nós, amém? Não é um lugar confortável, não é um lugar tão agradável assim, porque nós estamos falando de vida, Pedro, e vida na vida não é fácil não, irmão. Quem é casado diz amém. Irmãos, eu amo minha esposa, mas tem dia que Jesus é amado, dá vontade de pegar ela pelo pescoço, mas no outro dia eu estou amando de novo já. E a vida cristã, a vida com Deus é assim. Você vai para a cela, você olha para aquele irmão, você está com raiva do irmão. Mas irmãos, igreja não é um lugar para você se sentir bem, agradável e confortável. Sabe por quê? Eu não venho aqui para me sentir agradável e confortável, porque não é sobre mim, igreja, é sobre Ele, é sobre o seu reino. Então quer dizer que quando Deus parar de fazer aquilo que você pede, esse lugar vai se tornar um lugar desconfortável e você vai parar de vir. Por isso que eu digo, igreja não é um lugar confortável, porque eu não venho para me acomodar, eu venho para me encontrar. Aleluia. A janela é um lugar de distrações. Irmãos, aquele menino estava no culto, sentado na janela. Enquanto ele estava olhando para o culto, estava acontecendo várias coisas lá de fora da igreja.
E passava alguém, ele olhava. E passava um carro, buzinava, ele, estou aqui, estou no culto. Por quê? Ele está em um lugar de distração. Ao mesmo tempo, ele quer prestar atenção no culto e no movimento da rua, no movimento do mundo. Quando nós estamos na igreja, mas escolhemos estar na janela, nós decidimos estar com o olho na igreja e com o olho no mundo. Vocês vão entender onde eu vou chegar. A janela é um lugar de falta de distração, porque quando você está na janela, você perde o seu foco. Quando você está na janela, você quer viver os dois extremos. Você quer viver o melhor da igreja e você quer viver o melhor do mundo, porque você não quer perder nada. Você quer ver o que está acontecendo na igreja. Nossa, isso aqui, o Tiro Leste é demais. Eu vou para o Tiro Leste, eu vou para Metanoia. Mas vai ter um show ali agora do Tiaguinho. Não posso perder. Tiaguinho só vem uma vez por ano em Bertioga. Está morando aqui? É forte. Quando eu estou na janela, você quer viver os dois extremos ao mesmo tempo. Você quer viver o que acontece na igreja e você quer viver o que acontece no mundo. Mas Felipe, eu tenho fé em Deus. Eu venho para o culto, Felipe. Eu oro, eu choro, eu dizimo e oferto. Mas não tem problema, Felipe. De sábado eu vou dar um rolezinho com meus amigos. Eu tomo minha cervejinha. Eu fumo meu cigarrinho, que nem cigarro é mais agora, porque agora tem uma par de coisa que é eletrônica. É vapor, é pod, é não sei o quê. Meu irmão, é cada coisa para acabar mais com a humanidade. Mas não, Felipe, eu sei até onde eu posso ir. Felipe, eu sei. A Bíblia não fala que não pode beber, só fala que não pode se embriagar. Então eu tomo só 2 e paro. Irmão, deixa eu ler algo com você aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 20, 31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí está a resposta. Aí eu pergunto para você agora: se você vai no barzinho, toma a sua cervejinha, você está fazendo isso para a glória de Deus? Se for, meu irmão, continua. Agora, se não for, já não é mais comigo, é com Deus. Irmãos, as pessoas acham hoje, na verdade, Tiago, as pessoas acham que hoje a igreja é muito liberal. Não é a igreja que é liberal, é a sua mente que está escrava ao pecado. E você quer olhar e falar assim: não, a igreja mudou. Irmãos, a igreja não mudou, a igreja é a mesma. Aleluia. Se tudo que você está fazendo é para a glória de Deus, aí sim você está sendo filho. Porque se você não faz isso, você não é filho de Deus. É forte, né, irmão? É difícil ouvir isso. E se você faz para a glória de Deus, isso é ser igreja. Agora vamos tirar um pouco de bebida, de cigarro, de rolê, de festa. Vamos levar para o trabalho, que é mais forte ainda. Se você é um cara que é contratado, uma mulher que é contratada, e o seu patrão não é uma pessoa tão agradável assim, e quando ele não está, você não dá o seu melhor. Ei, tudo que você fizer, faça. Irmãos, o seu patrão não está vendo, mas existe um rei, um patrão, o alto patrão, que ele está com os olhos 24 horas em mim e em você. E não é aquele patrão carnal que me honra, é o patrão que está no céu, é o meu Senhor. E ontem eu falei aqui no Sartes, no Dízimos e Oferta. Sabe quem é o servo bom e fiel? É aquele que é obediente.
Irmãos, você quer ser um servo bom e fiel? Seja obediente. Faça o que o Senhor diz através das suas escrituras. Amém? Quando nós estamos na janela, aquilo que está acontecendo na igreja já não é tão mais interessante assim. Como assim, Felipe? Porque quando eu estou na janela, eu até venho para o culto, mas a expectativa já não é mais a mesma. Por quê? Porque eu só venho para cumprir a agenda. Quando eu estou na janela, vivendo momento de distrações, eu venho para cumprir uma rotina de quinta e de domingo, e vou na minha célula. Você é um crente que está na janela. E aí, eu preciso vir, senão o pastor Fred vai mandar um áudio no dia seguinte. E aí, Canela, não te vi no culto ontem? Não é assim? Canelão. E aí, Canelão? Ele manda para mim também, que sou filho. E ele não fala, ô meu filho, ô Fê. Ele fala, e aí, Canelão? Porque ele está falando com um pastor. E aí você vem, porque o seu líder de ministério não vai te ver aqui e vai falar, ué, o que está acontecendo? Não vai entrar na escala. Então você começa a se preocupar com uma rotina, você começa a se preocupar com compromisso, mas não com relacionamento. Irmãos, nós não viemos aqui para cumprir uma agenda. Eu não estou aqui para cumprir agenda. Igreja não é negócio. Vou repetir. Igreja não é negócio. Igreja é a noiva de Cristo. Igreja é o reino de Deus. Aleluia. A janela é um lugar que dá sono. E quando nós estamos com sono, irmão, eu não vou ser mentiroso. Eu já vim para vários cultos que já dei várias piscadas aqui, irmão. E me pergunta no dia seguinte o que foi pregado, que eu vou falar, mano, eu só sei 2 paradas assim, que os outros restos eu dei umas piscadas. Quando você está com sono, você está desconectado com aquilo que está acontecendo à sua volta. Aquele homem estava com sono. Ele não desfrutou do culto. Ele não desfrutou daquilo que estava sendo ministrado. Porque quando eu estou com sono, a minha mente está desconectada do ambiente de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, qual é a sua janela? E eu tenho um exemplo de algumas janelas. Uma janela, Netflix. Outra janela, redes sociais. Outra janela, pornografia. Outra janela, dinheiro. Outra janela, poder, autoridade, sexo fora do casamento, vaidade. Imagina quantas janelas existem para a vida do crente. Eu disse só algumas pontuais. Igreja, cuidado. Para ser tentado e para cair no pecado não existe idade. Ah não, quando é o jovem que passa por essas coisas. Irmão, não existe idade para viver na janela. A janela é para todos. Então fuja da janela. Saia da janela. Nós estamos sujeitos ao pecado. Amém? A janela é um lugar de morte espiritual. Como assim, Felipe? Eu vou te dar um exemplo da Bíblia. Davi, rei Davi, agora ele é rei. Rei Davi, certa ocasião, deixa de ir para a guerra. Ele deixou, juro, pegou aqui, sexta-feira sobre o rei Davi, e foi uma bênção. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essa sexta e esse sábado aconteceu o The Guardians aqui. E a grande maioria que estava aqui eram jovens e adolescentes. Mas eu posso falar uma coisa para você, igreja? Próximo The Guardians.
Participe. Porque desejos sexuais não é só para jovem, para adolescente. Pecados sexuais não é só jovem. Pornografia não é só adolescente jovem que cai. Masturbação não é só jovem adolescente que cai. E o que nós ouvimos nesses 2 dias foi libertador. Deus tirou algemas, Deus abriu gaiolas e hoje nós podemos estar aqui livres. Então, irmão, o próximo The Guardians, participe disso. Nós começamos a falar para os jovens: convide os seus pais. Porque às vezes o filho está liberto, mas o seu lar, por causa de uma história que os seus pais viveram na sua adolescência, no começo do namoro, no começo da sua adolescência, estão presos, estão dentro de uma gaiola. Mas agora o teu filho ouviu uma verdade e agora ele foi liberto, acabou nele. Mas a verdade de Deus não é somente para o filho, é para os pais também. Então, irmãos, próximo The Guardians façam parte disso. Rei Davi deixou de ir para a guerra. E sabe para onde ele foi? Ele foi para a janela. Quando ele chegou na janela, ele observou uma mulher fazendo o quê? Tomar banho. E sabe o que aconteceu com o rei Davi quando ele foi para a janela? Ele entrou em adultério e cometeu assassinato. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, deixou de cumprir aquilo que Deus levantou para ele, para ficar na janela. E quando ele foi para a janela, Tiago, ele se tornou adúltero e se tornou assassino. Mas sabe o que tornou Davi um homem segundo o coração de Deus? A sua rapidez em correr para o arrependimento. Só que, irmão, a gente está na janela e a gente não corre igual Davi. A gente fica lá porque está gostoso, está cômodo, está confortável. Eu faço parte da igreja, mas eu também não vou deixar de fazer algumas coisinhas. Irmãos, eu nunca vim aqui e nunca vi o meu pai, eu nunca vi nenhum pastor, ninguém subir aqui e falar assim: não pode, não pode, não pode, não pode. Sabe por quê? Porque não tem a ver com cadeias, com proibições, mas tem a ver com o reino de Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais intimidade com Jesus e com o Espírito Santo eu tenho, aquilo que era bom já não é bom mais, aquilo que agradava já não agrada mais. Então eu mesmo deixo de praticar algumas coisas, porque eu sei que não agrada mais o coração de Jesus. A Bíblia diz assim: quando você largar tudo, quando você parar de pecar, quando você parar de fazer tudo isso, aí você vem para a igreja. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz assim: venha como você é, como está, irmão. É como você está. E o Espírito Santo tem o papel de te convencer de todo o pecado. Aleluia. Muitas pessoas estão dos nossos lados morrendo, caindo de janelas. Porém, qual tem sido a atitude da igreja? Qual tem sido a atitude dos sacerdotes da igreja, dos ministros e ministras do Senhor? E eu quero falar de Paulo, porque Paulo me deu uma lição tão grande em apenas um ato. O jovem cai, o jovem morre por estar disperso e distraído. Paulo vai até o menino. Paulo, quando chegou até o menino, não falou assim: tá vendo? Tá vendo porque esse menino morreu? Esse menino morreu porque ele estava distraído. Esse menino morreu porque ele estava disperso. Enquanto Jesus ministrava a sua palavra, ele morreu porque não estava nem ligando porque estava acontecendo. Ele fez isso, igreja? Mas muitos de nós temos feito isso. Está vendo? Caiu. Eu já tinha falado. Eu já tinha falado para você que ia cair. Você não me ouviu, caiu. Está passando aí. Bem feito, irmão. Ainda fala assim. Bem feito, irmão. Ninguém mandou. O pastor pregou, você não ouviu, agora vai passar pela prova. Sozinho aí, ó. Não, ele não fez isso. Paulo foi até o menino.
Paulo ajoelha. E Paulo traz para ele. Paulo abraça. Paulo não acusa. Paulo abraça. Paulo não expõe. Paulo abraça. Paulo não acusou. Paulo abraçou. Paulo não expôs o pecado. Paulo abraçou. Paulo não expôs a imaturidade. Paulo abraçou. Porque o papel de um ministro do Senhor é trazer para perto. Ele traz para perto. E ele fala: igreja, está tudo bem, igreja. Ele está vivo. Vamos voltar para o culto? Sabe qual é o meu e o seu papel? É abraçar e trazer para a vida. É abraçar e trazer para a igreja. Se você conhece alguém que está vivendo na janela, irmãos, não acusa ele não. Traz para perto. Cuida do coração dessa pessoa. Trata a sua alma. Traz para perto. E o papel do Espírito Santo é convencê-lo do pecado. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. No começo eu disse que a igreja está em movimento. E toda vez que eu pecar, a igreja ela não vai parar por causa de mim. Pode ser pastor, apóstolo, bispo, semideus, sei lá que você é, irmão. Não é por causa que você, pelo seu erro, pela sua janela, que a igreja vai parar. A igreja está em movimento, a igreja está avançando. Porém, ninguém fica para trás. Quando nós encontramos uma igreja madura, uma igreja que se posiciona assim como Paulo se posicionou, ninguém fica para trás. Sabe por quê? As histórias de redenção, Lucas, assim como nós ouvimos ontem, as histórias de redenções, elas nos motivam a continuar. Quantas pessoas aqui foram transformadas e renovadas por Jesus? A minha família, a minha casa, os meus pais. Nós vivemos uma história de redenção. E sabe o que nos motiva, Lucas? Ontem você deu seu testemunho. Aquilo me motiva a continuar a ser igreja. Sabe o que motivou o povo a voltar para o culto? Sabe o que motivou Paulo a pregar até 6 horas da manhã? A redenção da vida daquele menino. Ei, é tão lindo quando nós somos participantes da história de redenção de alguém. Quantos jovens, quantas pessoas chegam em nós e falam: cara, eu quero te agradecer. Por quê? O que eu fiz? Não fiz nada. Não, mas uma palavra que você me deu mudou a minha história. Quando alguém aqui sobe para contar um testemunho do que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, irmão, eu não sei você, mas me dá vontade de continuar sendo igreja. As histórias de redenção motivam a igreja a continuar, nos dá ânimo. Amém? O Senhor está nos ensinando e nos chamando para ser igreja. Ele está nos curando, tirando todas as distrações, porque nós estamos avançando. E quanto mais a igreja avança, mais pessoas nós iremos encontrar no caminho. Olha que incrível isso, igreja. A igreja Rocha Church Bertioga, ela está avançando. E eu creio num novo tempo. Irmãos, não é à toa que você olha para trás e vê que Deus esticou essa igreja. Sim ou não? Irmãos, não é à toa que o homem aqui começou a construir um galpão aqui do lado. E ele falou: estou construindo de uma forma que seja adaptado à igreja. Irmão, não foi a gente que falou nada, foi ele. Porque ele já observou o movimento da igreja.
a igreja está avançando. Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, se a pessoa estiver aqui, ferrou, hein? Ele tem intimidade com Deus, sim, igreja. Mas às vezes não tem relacionamento. Porém, ele está observando o que está acontecendo na vida das pessoas que estão aqui na igreja. Porque, irmãos, essa igreja cresce, não é porque o pastor Fred é um bom administrador, ele é. Mas é a minha e a sua vida que faz esse lugar crescer. Porque quanto mais nós avançamos, mais pessoas se aproximam de nós e mais nós estamos contando histórias de redenções. Sabe qual é o nosso papel? É sair da igreja não, sair da janela. Misericórdia. Eu quero convidar a galera do louvor. Já que eu falei besteira, eu vou convidar a galera do louvor. O nosso papel é sair da janela. Repita comigo, o meu papel é sair da janela. Glória a Deus. Mas acontece que muitos de nós tivemos a experiência de viver na janela. Só que a maturidade te tirou de lá. E porque eu e você vivemos momentos assim, Deus nos deu autoridade para observar pessoas que estão na janela. E essa autoridade que o Senhor te deu é para que você chegue nessa pessoa e fale assim: ei, mano, ainda não é para você não. Se você continuar aqui, você vai cair no sono e você vai morrer de sono. Já viu a pessoa morrer de sono? Foi esse menino aí, ó, morreu de sono. Quem já falou isso? Nossa, eu estou morrendo de sono. Cuidado, irmão. A única pessoa que morreu de sono foi o Eutico. Mas ainda bem que tinha pau na vida dele. Não é verdade, Tiago? Irmãos, Jesus está nos tirando do sono. Esta é uma palavra não para novo convertido, mas também pega o novo convertido. Essa palavra não é para quem está querendo se converter, mas também pega quem está querendo se converter. Essa palavra é para quem já está na igreja. E se você está aqui, você se encaixou nisso, e você falou assim: eita pega, eu estava na janela e nem sabia. Os meus pais, já estou terminando. Irmão, já fui adolescente, já fui jovem, já tive vontade de fazer um monte de coisa. Com esse menino ainda aqui por cima ali, ó, tá falando careca ali, ó. Viu, Pedro Júnior? Estou falando da gente aqui agora. A gente gostava de dar uns rolejinhos juntos, sabe, irmão? Pode falar, Pedro? Pode falar, Pedro? Amém, glória a Deus. E aí, o Pedro ia lá em casa, solteiro ainda, eu, que ele ainda é solteiro, mas ele vai arrumar uma mulher para a vida dele em nome de Jesus. Eu declaro Jesus, ainda esse ano, em nome de Jesus. Aí, igreja, ele chegava lá, meus pais falavam assim: ei, sai da mistura vocês dois, viu? Sai da mistura. Não dá para andar com o pé dentro da igreja e com o dentro do mundo. É Eutico, dois Eutico, dois na janela, junto ainda. Só que teve um dia, irmão, que meu pai falou assim: eu cansei de mandar vocês dois sair da mistura. Sabe o que é viver na mistura, irmão? É misturar o reino de Deus com o reino do diabo. É estar na igreja, estar no mundo, estar na igreja, estar no mundo. Quer ir para a igreja, quer ir para a balada. Quer ir para a igreja, mas quer fazer sexo fora do casamento. E aí meu pai falou assim: eu cansei de vocês dois. Só que se vocês saírem hoje, vai acontecer alguma coisa para Deus mostrar
que vocês devem sair deste lugar. Eu olhei para o Pedro e falei: ei, Pedro, vamos ainda? Ele falou: oxe, vamos. Vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa, viu? Irmão, a gente saiu da minha casa, a gente andou 10 minutos. Tava um calor da peiga, um céu limpo, estrelado. Eu só vi assim, ó. Falei: Pedro, não é possível que vai chover, não tem uma nuvem. Irmãos, em 5 minutos caiu a chuva mais forte da minha vida. A gente se molhou tanto que eu falei: Pedro, na moral, Os pingos chegam doía. Eu falei: Pedro, na moral, acabou meu rolê, vou voltar para casa. Chegamos em casa, abri uma porta, meu pai sentado no sofá e falou assim: eu falei? Ele não fez igual o Paulo, não me abraçou. Mas aquele dia, quando eu fui deitar, eu falei: meu Deus, é mandiga de pastor? Ou realmente o Espírito Santo está me despertando para algo? Filho de pastor, líder de jovens, ministrava a palavra, mas estava vivendo na janela. Mas Jesus me deu a oportunidade de sair dela. E Jesus trouxe essa palavra para a igreja porque tem pessoas que precisam sair desse lugar. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se você está aqui há muito tempo já, visitando essa igreja, e você ainda não se tornou membro, ei, Jesus, ele não é ficante. Jesus, ele não é namorado. Jesus, ele é marido, ele é noivo. Ele quer casar com você. Então procure sair da janela. Se torne membro. Se batize. Porque tem gente que tem medo de se batizar. Porque fala assim: se eu me batizar, ele lascou, aí eu vou ter que ir de vez mesmo. Então se batize, irmão, pra você vir de vez. Porque o lado de cá está ganhando. O lado do reino está avançando. O lado da igreja não parou. Jesus tem uma obra para fazer em Bertioga. Ontem aqui no culto do Sarces, quando acabou, a minha mãe mandou mensagem para perguntar do Isaac. Como que tá o Isaac? Eu falei: tá bem, tá tudo certo. Aí ela perguntou: como foi o culto? Eu falei: mãe, eu estou tão feliz, porque eu olhava para os jovens que estavam na igreja, e são jovens que eu vejo em loja de Bertioga, que eu vejo na academia, que eu vejo em vários outros lugares, mas não são convertidos. Mas algo está acontecendo, igreja. A igreja do Senhor está avançando. E ontem nós fizemos um convite para as pessoas aceitarem a Jesus. E 11 adolescentes e jovens aceitaram a Jesus. E a maioria eram aqueles que eu falava: meu Deus, está fazendo o que aqui? Quem que convidou? Igreja, a menor visão de Deus é uma cidade. Eu não estou dizendo que a igreja Rocha Church vai ter a população de Bertioga inteira aqui dentro, não. A igreja do Senhor não se resume em Rocha. A igreja do Senhor tem vários nomes. A igreja do Senhor tem Assembleia, tem Bola de Neve, tem Universal, tem Renascer. É tanto nome, irmão. E que a minha oração é que todas essas igrejas sejam cheias de pessoas que estão sendo transformadas. Porque tem crente que decidiu sair da janela. E porque ele saiu da janela, agora o culto pode demorar. Ó, irmão, não diz amém.
Depois do culto de manhã você fica com cara feia. Mas quando você sai da janela e você começa a viver coisas sobrenaturais, as coisas não pesam mais. Não te pesa ficar até as 9 aqui. Não te pesa ir na célula. Não te pesa fazer uma visita. Não te pesa vir para o ensaio do louvor. Não te pesa vir para o culto dos jovens. Por quê? Porque você está ligado no reino de Deus. E você quer fazer parte da igreja que está avançando. Aleluia. Irmãos, nós iremos louvar. Eu não ia fazer convite não, mas o Espírito Santo falou, pode fazer. Não é você que escolhe, não é você que manda no culto. Porque eu acredito no passo profético, na atitude de sair do lugar e falar assim, eu vou sair da janela. É difícil saber que está na janela, mas quando a palavra do Senhor Jesus é exposta, a verdade é exposta, as escamas dos nossos olhos caem e nós começamos a enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Se alguma situação da sua vida te leva à janela, eu quero te convidar até aqui na frente. E nós vamos ir orar como igreja, porque nós iremos sair deste lugar e iremos avançar. Não é fácil não, irmão. Eu mesmo, preparando essa pregação, falei, meu Deus, eu estou na janela. Eu estava encostado na janela assim, ainda não tinha sentado, mas estava encostado assim, ó, prestes para sentar. E Jesus falou assim, ei, aí não é o teu lugar. Porque existe muitas distrações no nosso dia a dia, que nos leva para a janela, nos leva no lugar de sono, um lugar de mornidão, um lugar de morte espiritual. Mas hoje o Senhor te diz, ei, sai, vem. Enquanto o louvor louva, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti. Quero convidar os pastores, presbíteros, líderes da casa para nos ajudar em oração. Jesus, nos ajuda, Pai, a nos posicionarmos, Jesus, e enxergarmos que a janela não é o nosso lugar. Que nós possamos, Pai, tirar todas as distrações da nossa vida, Pai. Tudo aquilo que nos leva a um lugar de sono, tudo aquilo que nos leva, Pai, a um lugar de mornidão, tudo aquilo que nos leva, Pai, a um lugar de morte espiritual. Ei, Jesus, nós queremos, Pai, avançar como igreja. Nós queremos, Pai, ser pertencentes do Teu reino. Nós queremos caminhar para um caminho para nós mesmos, que é o caminho ao qual o Senhor tem escrito ao nosso respeito. Jesus,
Nos dá coragem, Pai. Quebra toda a cadeia, toda a algema, Jesus. Tudo aquilo que impede a tua igreja. Ah, Jesus, nós oramos que seja liberto, que seja transformado, porque nós queremos avançar, Jesus. Nós queremos tocar no teu reino. Ah, Jesus, nós queremos ver a tua obra em nós. Ei, Jesus, manda trovão, Jesus, assim como o Senhor fez comigo, para mostrar para essas pessoas, Pai, que o Senhor tem uma aliança. O Senhor tem uma aliança com o teu povo.